Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Agora 19 horas, horário de Brasília. Estamos aqui com o pré-candidato a prefeito do município de Confresa, que já foi prefeito, já tem uma vasta experiência no município de Confresa na gestão, que é o Mauro Sérgio, conhecido carinhosamente aqui pela população e tem uma carisma muito grande, também na zona rural. As pessoas gostam muito dele e ele é pré-candidato a prefeito pelo município de Confresa, e hoje a gente vai ouvir ele um pouco da proposta dele, um pouco da história. Boa noite, Mauro, seja bem-vindo. Boa noite, Ari, boa noite a todos os ouvintes e espectadores aqui da Agência da Notícia, né? Para nós é uma satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa. Já tive alguns dias atrás aí com o prefeito, né? Deputado Bezerra, prefeito lá da cidade de Canarana, o Fábio, e a gente está aqui retornando para nós, é uma satisfação. Você está no partido PSDB. PSDB. Quem que é hoje o cabeça dentro do Brasil? Aqui no Mato Grosso, deputado Avalone, né? Que é o presidente do partido. Eu sou presidente aqui em Confresa, da federação do PSDB, que é PSDB e Cidadania, né? Certo. São dois partidos. A Cidadania está sem chapa de vereador aqui, né? Sem nenhuma filiação para essas eleições. Deve ter alguns filiados, a gente vai estar indo atrás para ver se tem. Já existiu eles aqui, né? Cidadania, mas hoje a gente está presidindo a federação. A gente arrumou essa semana, porque a gente estava só no PSDB, né? Agora já somos presidente da federação mesmo. Opa, legal. E a nível nacional nós estamos no ex-governador de Goiás por 4 mandatos, se não me engano, senador, que é o Marconi Perillo, né? A lenda, né? Que está na direção do partido e junto, tendo o apoio do Aécio Neves também, de Minas Gerais. E agora, dia 6, nós vamos estar lá em julho, dia 6 de julho, vamos estar lá em Cuiabá. É um grande encontro dos pré-candidatos a prefeitos e prefeitas pelo PSDB no estado de Mato Grosso, os candidatos vereadores. Quantos pré-candidatos tem no estado de Mato Grosso PSDB? Que estava decidido até poucos dias, tinha 42 municípios, né? A gente vai estar nos 100 municípios, mais de 100 municípios com chapa de vereador e alguns com pré-candidatos já consolidando a vice-prefeitura com algumas pessoas. E a gente tem prefeituras de cidades grandes, igual Sorriso, é um prefeito que foi reeleito, está terminando o mandato pelo PSDB, né? Tem algumas cidades, igual Tangará da Serra era PSDB também. Muitos deixaram o PSDB e foram para o União Brasil, a convite do governador. Mas é um partido que nas eleições passadas chegou a fazer 30 prefeitos, né? Nossa Senhora. Me diga uma coisa, como é que está a questão da saúde do Carlos Bezerra hoje, Mauro? O Carlos Bezerra tem, a gente acompanha ainda, né? Agora ele sofreu há poucos dias aí em Cuiabá uma queda, né? E foi hospitalizado na UTI, depois retornou para casa, né? A idade dele está avançada, esse problema que houve com o filho, né? Lá, de cometer aquele crime abalou muito ele. Já tinha feito uma campanha intensa, a pessoa já se desgasta muito pela idade, né? Viajou muito, né? Se dedicou muito na campanha, eu tive com ele em várias ocasiões, né? Mas está dirigindo aí junto com a Janaína o partido do PMDB. Muito bem. Ainda está trabalhando aí, né? Que bom. Mauro, por que você resolveu se tornar um pré-candidato de novo e a prefeito do município de Confresa, sendo que você já teve um mandato, né? Se eu não me engano, né? Ali foram vários fatores, né? E as pessoas que acreditam na gente, que esperam a gente ter um mandato com realizações, como foi o nosso mandato passado, e vive pedindo para a gente sair. Eu já queria ir só para o ramo da advocacia mesmo, mas infelizmente a gente encontra essas pessoas e elas não acreditam em outros candidatos, né? Em outros grupos, e os ex-prefeitos estavam, a grande maioria também, colocando seu nome à disposição, e eles ficavam questionando, você não vai colocar o seu, né? Porque tem os outros ex-prefeitos aí que estão pleiteando, né? Colocarem seus nomes nessas eleições, estão como pré-candidatos, e aí viviam me convidando, né? E a gente tem ainda, né, uma força política muito grande, uma militância política no município de Confresa. A gente disponibilizou exatamente por isso e pela nossa gestão ter trazido muitos resultados positivos para a Confresa. Eu creio que antes de mim os prefeitos teve muita dificuldade de governar, assim como eu tive, assim como o Rônio tem dificuldade de fazer governo. Confresa ela tem uma particularidade que às vezes muitos pré-candidatos novos ficam prometendo coisas que
talvez não vai ser fácil de fazer, né? Nós aqui fomos um grande número de assentamentos. Isso trouxe um crescimento grande para a Confresa, mas por outro lado trouxe muito prejuízo para o município em termos de consolidar, né, obras importantes, infraestrutura para a sociedade. Os governos dos estados avaliavam que aqui era um terreno da União. Então, assim, o estado não se preocupava muito com Confresa. Por aqui, o estado que eu falo é o estado de Mato Grosso, né? Pertencer a grande maioria do território do município aos assentamentos do governo federal, que começaram lá pelo Fernando Henrique, né? E no governo Lula saiu mais assentamentos também. E o município não foi bem tratado assim como acho que os governos anteriores do Mauro Mendes achavam que estava sendo pela União, embora que aqui a grande maioria dos convênios são feitos pela União, né? Mas o município deixou de ter arrecadação significante, né, na questão do ICMS, né, na questão aí do ITR, porque o ITR, o governo federal, é um imposto nacional da União, mas ele devolve uma parte para os municípios brasileiros. Nesse caso agora, é possível, né, como estudante de direito, é possível a gente ver que o município pode fazer uma parceria com o governo federal, né, em relação ao ITR, e isso precisaria ser feito pelo Congresso Nacional, autorizado pelo Congresso Nacional, para que o município de Confresa ele cuidasse do ITR para a União. E quando isso é feito, a União ela deixa todo o recurso, a parte que seria dela, também para o município. Então, essa é uma questão que, se a gente der certo no nosso projeto, nós vamos pleitear isso com o Congresso Nacional e com a União, para que o ITR, nos próximos anos, eu acho que tem que ser uns bons longos anos, ficar só para o município de Confresa. Aqui dentro do município a gente cuidar do ITR. Porque o módulo pequeno, que é aquele da reforma agrária, ele não, pela lei, ele não paga imposto, né? Só que agora o INCRA foi modificando. Na hora de titular agora, você pode ter mais de um módulo, né? Você pode ter uma terra lá no Jacaré, outra na Fartura, né, outro lá na Confresa Roncadora, talvez um aqui na Independência, você junta tudo, aí vai passar de um módulo, né? Então você vai ter que pagar o ITR. E aí, nesse sentido, eu acho que era importante uma parceria do INCRA, a Prefeitura, para legalizar tudo isso aí, né? E a gente poder começar a arrecadar recursos para a zona rural. Porque hoje o imposto que se arrecada aqui na zona urbana, parte dele tem que ir para lá, para fazer as obras da manutenção das estradas, das pontes, né? Que agora a gente tem que substituir de madeira por concreto. E eu tenho experiência disso, porque quando a gente chegou Luz para Todos para cá, eu era o prefeito. Você já morava aqui, você lembra o volume de obras que aconteceu tudo em um ano só. Né? De obras. Em 2 anos, praticamente, o governo federal colocou o Luz para Todos praticamente em todos os lares, todas as residências rurais, todos os assentamentos. E exigiu de nós um acompanhamento muito grande com as obras, porque os caminhões precisavam entrar com os postes de luz lá. E eu não tinha condição de fazer aquelas obras, e o governo federal não liberou recursos para a gente arrumar as estradas nos assentamentos, né? Eu tinha um convênio de 2005, que assinamos no final de 2005, muitas pressas, dava para fazer poucas estradas, né? Nós tínhamos um trecho na Fartura, com o Jacaré Valente, envolvendo os 2 assentamentos, ligando eles numa estrada que nunca tinha sido aberta, um trecho lá. Outra era a recuperação de estrada. Nós fazemos uma ligação também na Porto Esperança com a região que não tinha estrada também. E a gente precisava transportar os alunos. A grande preocupação minha era transporte de alunos, porque eu assumi com um compromisso com os pais de resolver isso na zona rural. Naquela época as estradas eram escolinhas, Ari, uma perto da outra. A cada 7 quilômetros tinha uma escolinha. Eu tive que reunir tudo nos núcleos urbanos, né, e criar os colégios grandes para ter ensino médio. Sim. E também para as outras séries. Então a gente tinha que fazer tudo aquilo aí. Com 3 meses de governo, eu fiz essa junção das escolas. Desmanchei aquelas de tábuas, montuei elas lá, fiz tudo lá e começamos a pegar o recurso. E aí foi uma proposta minha. Criamos a Exponara, né, Exposição Agropecuária aqui do Norte Araguaia, levou o nome de Exponara por ser o Norte Araguaia, né? E isso foi um palco político aqui em Confresa. O evento já começou. Com 5 meses a gente começou a construir o parque de exposição, com recursos próprios. E hoje a gente não entende, né? Tem uma arrecadação de 15 milhões e você não vê muita obra com recursos próprios aqui, a não ser empréstimo bancário. Essa é uma gestão que está fazendo muitas dívidas com empréstimos bancários. Foi agora assinado pelo prefeito mais um convênio, dia 14 de junho, agora com o Banco do Brasil, de 10 milhões para fazer asfalto. Por um lado está fazendo asfalto, isso é bom, mas essas contas vai ficar
para o próximo prefeito pagar, para mais outro ainda. Não, são várias parcelas, ele já está pagando alguns empréstimos que ele fez, mas assim, são muito empréstimos. Eu não entendo por que tanto empréstimo. Eu tive com o governador e o governador tem clamado, 2 anos atrás, essa conversa, não é agora, né? De ausência de projetos do município de Confresa. E na minha gestão a gente conseguiu muito recurso nos últimos 2 anos, porque tudo a gente aprende, né? Então assim, tem muita gente que fala assim, vamos apostar no nome novo. Só que o nome novo, se também não compôs o seu governo com pessoas experientes, ele pode errar. Tem que ter um grupo bom também, né? Exatamente. Por que pode errar? Porque o primeiro ano é fundamental na gestão do prefeito. Ele vai fazer o plano plurianual dos próximos 4 anos, o orçamento já do ano segundo, que o primeiro ano agora que vai vir, do novo prefeito, é o orçamento do Rônio ainda. Então não é o orçamento dele. Mas depois ele precisa projetar esses 4 anos que vem pela frente, que é o plano plurianual, e dele tirar as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então você precisa projetar e já fazer os projetos antecipados, porque os deputados e os senadores, tanto federais como estaduais, o número de emendas impositivas é muito pequeno. Não dá para atender os 142 municípios que tem hoje no Mato Grosso. Atender tudo um ano só. Todo ano eu vou dar uma emendinha. Não, ele se parte, você dá um pouco de emenda aqui, outro lá. Tem as emendas de bancada, que dá para fazer projetos regionais, né, em alguma cidade maior, tal, algum problema bem maior, mas a gente precisa muito do governo do estado e muito da União também. Então é fundamental que o governante faça os projetos. E aí, quando você tem a grana curta no município, você fica pensando, eu vou gastar 1 milhão de projetos, mas será que eu vou ter o retorno? Eu vou ter a aplicação desse recurso do município de volta? E aí que você tem que ter padrinhos políticos para abraçar essas causas, né? O Jaime Campos eu tive no final do primeiro ano do início do meu governo, do primeiro ano, lá no Congresso, pedindo ajuda para ele me ensinou, Mauro, se você não fizer projeto, não colocar aqui nos ministérios, você vai ficar sobrevivendo. Seu município é um município importante, é um município com muita gente chegando para lá, você precisa de projetos aprovados nos ministérios. E aí eu não vou dar emenda para você, não sou do seu partido, eu não dou conta nem de atender os meus municípios que elegeram com prefeitos meus. Mas se você colocar projeto, eu vou pegar debaixo do braço seus projetos, vou visitar todos os ministérios e eu vou pedir o dinheiro para você. Então você é do partido do presidente, mas eu vou fazer enfrentamento com você. Então foi uma pessoa que me ajudou muito. Além de ter dado uma ideia de governo, que foi governador do estado, foi prefeito várias vezes de Várzea Grande, ele passou a experiência dele para mim como governar um município. O Jaime Campos já tem uma vasta Quando eu história, saí né? aqui do município, eu deixei licitada a travessia urbana 16 milhões, com as séries e com o outro senador, o Hélio Fagundes, que hoje continua sendo senador. Então eles investiram junto no Ministério do Transporte e eu deixei licitado com dinheiro na conta, 16 milhões de obras. Não é fácil, aqui da Confresa foi o prefeito que mais deixou obra para o outro fazer. Eu fiz muita obra durante o meu governo. Eu inaugurei aqui o hospital municipal, que foi também projeto com o governo do estado naquela época, né? Seu Egídio iniciou a proposta, mas não tinha chegado a terminar o projeto. Eu terminei o projeto e a gente inaugurou e começou nos últimos 2 anos a atender pacientes lá, que não tinha hospital, né? A gente construiu o PSF, Jardim Planalto, inauguramos a creche, até hoje é a única creche construída no município. Agora adotaram uma outra escola infantil, passou para ser creche também, né? Mas ela não foi intuito de ser creche, era escola infantil, que é a Sara Gianni e que também é a escola ali Angelina. Essas 2 escolas eu consegui no último ano meu de governo, emenda com o deputado Valtenir. O dinheiro não tinha chegado ainda, né? Mas o projeto já tinha sido apresentado. E aqueles convênios que eu não tinha, já com dinheiro em conta, já licitando, eu levei o prefeito eleito, que era o Gaspar na época, em todos os ministérios para que não perdesse recurso. Eu acho que todo gestor tem que ter o respeito com o poder público e o dinheiro público. Verdade. Cada viagem que o prefeito sai para a capital, de Brasília ou Cuiabá, ele leva vereadores, secretários junto, ele tem um gasto muito grande, isso é recurso público. Então você tem que ter respeito com o recurso público. Não é porque eu consegui a verba que eu não vou ajudar o prefeito que vai assumir a manter isso, porque houve custo do município para você conseguir fazer aqueles acordos, né? Então eu levei o Gaspar 2 dias em Brasília, a gente andou em todos os ministérios assegurando aquilo que ainda não estava aqui. Mas eu deixei 15 milhões de convênio já realizando obra pela associação e o INCRA e o Banco Build.
Assim que as obras começaram ali, o Banco BID desistiu desse convênio do PAC. Ele não quis mais ficar. E aí ficou só sendo a União. A União era 30 milhões do convênio, a União reduziu para 15 milhões e depositou em abril de 2007 o restante dos 15 milhões. Então, aí começaram as obras. O INCA autorizou só as escolas, não autorizou as estradas. Havia um ciúme muito grande do funcionário do INCA com Confresa, porque eles achavam que esse montante de milhões de dinheiro podia ser repartido com todos os municípios, todos os assentamentos. Tá. Porque a meta de obra anual do INCA era só 3 milhões para o estado inteiro. Então eu consegui aqui uns 5 anos ou 6 anos de recurso num ano só para a Confresa. Né? Então, Mauro, uma pergunta. Na época que você era prefeito, você era militante do PT. Você sim, era do partido do PT. Eu queria saber por se que... você me permitir, então a gente pode entrar um pouquinho nessa história. Pode. Eu fui vereador eleito pelo PMDB. Eu sempre me comportei e me achei, me encontrei como um político de centro. Eu não me considero como esquerda. Assim, algumas ideias da esquerda eu até admiro e aplaudo e ajudo. Mas assim, eu acho que os partidos de centro ele tem um pouco mais de equilíbrio político de estar ali entre a esquerda e a direita. Ele consegue conversar com mim, com que é o os dois símbolo ali lados, da balança ali do Congresso, né? Que é o símbolo do equilíbrio. Entendi. Por quê? Porque você está ali no centro, se tem um presidente de esquerda que se elege, os deputados de centro conseguem dialogar com esse governo. Se tem um mais à direita, ele também consegue dialogar. Ele tem né? mais facilidade. Principalmente os partidos de direita centro, né? Então, assim, é possível fazer esse... E, na verdade, são os deputados federais e senadores que zelam dos municípios e que zelam dos seus estados. Porque o presidente da República, se ele for mal na economia, vai tudo mal. Mas se está acertando a economia, o resto vai se ajuntando, porque o Congresso tem tem que fazer esse papel, que seria o papel da Câmara também no município, de fiscalizar e de ajudar o governo a melhorar esse orçamento, para que esse orçamento realmente, de fato, ajude o cidadão lá na ponta, que são nos municípios e nos estados. Verdade. Que é a questão da segurança, né? Então eu estive no PMDB e aí numa parte desse mandato de vereador eu migrei para o PL, né? PL. Que hoje é o partido do Bolsonaro. Fiquei 2 anos, mas no final do mandato de vereador, já chegando no último ano, o PL daqui de Confresa não aceitava eu ir à reeleição como vereador. Eles queriam que eu coordenasse a campanha do Gaspar e não fosse candidato de maneira alguma. E eu tinha feito um brilhante trabalho como vereador, sabe? Como assentado, todos os assentamentos tinha minha presença como vereador em todas as reuniões de associação. Eu trabalhava sábado, domingo, quase não ia na minha propriedade, não tinha condição de ir lá. Então eu andava numa motinha, eu ganhava R$ 1.380 como salário de vereador e gastava R$ 2.500 para ser vereador. Então eu pagava para ser vereador. E isso, o meu pequeno rebanho do PAC, que a gente, quase todo produtor pegou esse PAC para comprar um gadinho leiteiro, essas coisas, né? Ou muito até gado branco mesmo. Então eu tinha que pegar essa produção desse gado e pagar as contas aqui, o aluguel. Eu gastava muito com... Era uma moto, mas eu gastava muito combustível para ir visitar os assentamentos. Tá ligado o cabo? Captando áudio. Ok? Tudo certo? Mauro, e por que você resolveu sair do PT e agora daí você voltou para o MDB e agora você está no PSDB? Então, a questão de sair do PT não é magoado com o PT, não é achando que o PT não serve para ser prefeito. Quem tem que avaliar isso é o eleitor, né? Eu acho que tudo amadurece, né? Então, assim, o tempo passa. Claro. E o tempo passou, quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha interesse de voltar para o MDB. O Bezerra me chamou, mas o MDB de Confresa tem algumas figuras que gostam de puxar tapete, né? Então eu não me senti bem nesse retorno. Eu não me senti confortável. Eu achei que não confiei no projeto. E aí fiquei quieto, né? Até fui convidado pelo deputado Eugênio para ir para o PSB, mas é um partido também de esquerda, né? Eu queria para um partido de centro, então aí não adiantava sair do PMDB para ir para um partido de esquerda assim. Hoje o doutor Eugênio está com o Gaspar. PSB, eu não sei muito bem, mas parece que está caminhando, né? E aí eu fui chamado pelo Avalone para receber a sigla aqui, né? E eu estava estudando para a prova da OAB
Falei, ó, deputado, eu não vou mexer com o partido agora. Se eu confiar o partido para mim, está no ano da eleição mesmo, ali nos últimos dias, buscando filiação, a gente já formou uma chapa de vereador. Quantos vereadores vocês têm já? Nós vamos conseguir lançar os 12 nomes, provavelmente. Hoje, quantas mulheres? Hoje a gente tem que lançar as 4 mulheres, né? Tem 3 já fazendo pré-campanha, tem uma que a gente está em acerto com 2 mulheres para finalizar. Qual que é o prazo, a coragem delas, né? que vocês têm para... De filiação já passou, né? Nós já filiamos muitas pessoas e esse prazo de lançar candidato é a convenção do partido, é o dia que a gente fecha a ata, né? Então a gente lança os pré-candidatos todos. Dia 5 de agosto é o último dia. Vai do dia 20 a janela das convenções, 20 de julho, está bem próximo já, até dia 5 de agosto. É o prazo também para a gente coligar para prefeito, para vice-prefeito e lançar a chapa de vereador. Quem vai ser seu vice-prefeito? A gente, com um número grande de pré-candidatos, 10, eu creio né? que acho que está tendo 11 nomes, né? Meu Deus Então do eu céu. creio que eu acho que a gente vai fazer pesquisas e as conversas são grandes. Eu já recebi muitas pessoas querendo conversar comigo e eu creio que vai sair alguns acordos, né? Com várias sempre pessoas. funila, né? Exatamente. Há poucos dias só que eu mesmo dei sinal que estou indo para essa pré-campanha. Há poucos dias não estava me comportando, né? Eu acho que também estava muito cedo, porque eu participei da eleição passada e obtive 41% dos votos. Eu acho que teve gente aí, figura até muito conhecida no município, começou muito cedo a campanha. Isso traz um desgaste, né? Por que traz esse desgaste que eu avalio? Porque, ainda mais quem já foi prefeito, você tem os acertos, mas também você tem alguns erros e você não governa sozinho. Às vezes um secretário errou e você é culpado por isso, porque você nomeou ele, né? Você paga o preço. Então, assim, eu acho que os mais novos poderiam ter iniciado primeiro realmente, mas os políticos que já têm mandato para ser avaliado, eu acho que poderia ter entrado realmente mais por último, assim como eu estou fazendo agora. Por que você acha que o município de Confresa tem tanto pré-candidato a prefeito? O que motiva eles? É o partido ou é a vaidade? Não, eu acho que... Eu vejo isso como positivo ali, hoje. Tem gente falando, muita gente bate nisso. Você lembra que na minha reeleição foi o ano que mais teve pré-candidato? Tinha 7 candidatos comigo. Eu deixei daquela campanha devido à saúde da minha irmã. No dia que eu renunciei ao palanque, eu recebi uma ligação do médico dela e eu optei, pelos conselhos que ele me deu, a deixar a campanha e cuidar da saúde dela, que ela já era viúva, tinha 2 meninos, e ela cuidava da minha mãe, que já era idosa e estava perdendo a memória. Então, assim, eu falei, poxa, minha família precisa de mim agora, né? Eu vou parar para cuidar da minha família quando? Porque é uma loucura ser prefeito de uma cidade, principalmente ser prefeito de uma Confresa que ainda não tem um orçamento que dá para resolver todos os problemas. Então, você vê todos os prefeitos, todas as cidades, ninguém tem a solução para tudo. Não. Mas, assim, Confresa, ela cresce muito além da demanda que ela tem. Então, sempre está faltando recursos. Com todas essas dificuldades, devido a isso que eu falei para você, o crescimento é muito grande e nós temos esse grande problema que a reforma agrária trouxe. Ela trouxe solução, trouxe crescimento para a cidade, distribuiu bem as terras, mas não tem arrecadação nesse meio rural. Suficiente. E aí a zona urbana tem que dar conta dos 2 recados, tanto dos investimentos na zona rural como aqui. Então é importante a gente saber disso, porque agora mais pessoas estão se interessando por política. Então é importante que... E isso nota porque o eleitor de Confresa, o morador de Confresa está ficando mais exigente. Sim. Então ele quer pessoas, novas experiências, e aí as pessoas foram criando coragem, colocando seus nomes, né? Tem nome aí que está surgindo agora que nunca teve coragem, foi incentivado, mas nunca teve, e agora está colocando o nome à disposição. Agora eu acho que o eleitor tem que avaliar bem o projeto e a experiência. Não é porque a pessoa nunca foi prefeito que ele pode não trazer uma bagagem boa para ser um gestor. Isso depende do que ele vai propor. Existe aquela proposta que de cara dá para você ver que é mentirosa. A pessoa que não conhece o orçamento do município, que não conhece nada de leis, não sabe como é que funciona uma gestão pública, que a gestão privada, lá no seu comércio, tem nada a ver com gestão pública. Diferente. Totalmente diferente. Porque lá no seu comércio, se você vende um Inter que não dá muito lucro para você pode tirar ele numa semana, vender, descartar, baratear, jogar ali numa promoção e mexer com aquele Inter mais. Mas no município não. O lucro do município é atender bem, né? As pessoas estarem satisfeitas com o atendimento da prefeitura, com as obras, né?
com a educação, com a saúde, com a limpeza urbana, que são papéis do município fazer. Na sua visão, com a experiência que você tem agora também, né, formado advogado, né? No seu ponto de vista, qual que é a secretaria que mais demanda trabalho e mais investimento, na sua opinião? Olha, o que dá mais trabalho e gasta mais empenho e dificuldade é a Secretaria de Saúde, né? A saúde é uma coisa muito cara de ser feita, muito complexa, né? Mas o município de Confresa tinha muitos esses problemas porque a gente sediava o consórcio de saúde como cedia até hoje, e nós temos que oferecer 5 especialidades, né, para os outros municípios, e era muito baixo o investimento dos outros municípios no consórcio. E os municípios não pagavam ainda. E o estado de Mato Grosso paga também muito baixo. Agora aumentou para 600 mil por mês, né? E então, com a chegada desse hospital regional, que vai realmente ser o regional, vai desafogar o município de Confresa para poder fazer a sua saúde sozinho, né? Vai desafogar. Vai desafogar porque o nosso hospital vai ser só nosso, né? Então o hospital regional vai transferir para o governo do estado, que vai ter uma capacidade maior e o estado vai estar investindo mais nessa região. Então isso é muito importante. E foi importante o governador ter escolhido o hospital aqui. Não é que a gente era contra o hospital lá em Porto Alegre, para nós andar um pouquinho mais, só 28 quilômetros, não tem problema. Igual vai ser o aeroporto lá agora. O grande problema é porque Confresa serviu esses municípios esses anos todos. Então, mais do que justo que Confresa sediasse esse hospital. Então, a importância para o governador e a Secretaria de Saúde olhar com esse olhar de seriedade, com respeito ao Confresa, porque Confresa já contribuiu com essa região. Então, ao menos acertou. E a gente falou da saúde. Caso você venha a ser eleito, o que você vai mudar na saúde em termos de atendimento mais rápido, mais médico, medicamento? Como é que é o seu ponto de vista nesse aspecto aí? Na questão da saúde, você precisa muito dos parceiros, que é o governo do estado e o governo federal. Eu quero aqui lembrar que na minha época, o governo do estado ele deixava de repassar o repasse constitucional da saúde para a prefeitura, e era para todas as prefeituras, no mês já de outubro. Tinha ano que começava em setembro o atraso. Atrasava. Já imaginou? Você não recebeu o recurso de um dos entes federativos no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Janeiro e fevereiro. Em fevereiro ele começava a pagar, por exemplo, setembro ou outubro do outro ano. E aí até março para regularizar. Então você tinha só abril, maio, junho, julho e agosto com as contas redondas. Depois você tinha esse prejuízo. Só que você tem que pagar a folha dos médicos. Então, a folha mais cara do município para nós eram os médicos. Eram essas especialidades, os médicos dos PSF. Quando o prefeito não consegue achar um médico para contratar e fica um PSF descoberto mais de 3, 4 meses, aquele PSF pode deixar de receber o dinheiro da União. Então aí a coisa vai apertando. E naquela época, você vê, as estradas eram muito mais estradas de chão do que hoje. Ninguém queria vir trabalhar aqui. Se não fosse com uma boa proposta, um bom pagamento em dias, ninguém queria vir mesmo. Então, como é que você mantinha pagamentos nessa situação que o governo do estado deixava você nessa saia justa? E Confresa, como sediava a saúde, ela passava por um arroxo muito maior, porque aqui tinha mais médico que os outros municípios, né? E as especialidades nossas eram mais caras, né? Um cirurgião não fica aqui por pouco recurso, muito menos médico anestesista, que é uma classe de médico que vem muito pouco, com 3 meses já sai, você demora 4, 5 meses para contratar outro, o cirurgião tem que rebolar sozinho para ele mesmo fazer anestesia com os colegas. Aqui, nós temos aqui uma saudade muito grande do saudoso Dr. Laura, que nos salvava nessa hora para ajudar os cirurgiões aqui. Verdade. Um grande médico que a gente perdeu. Na época ajudou muito o município de Confresa, e até na minha reeleição saiu meu vice, por ver a forma que nós mesmo não sendo da saúde, mesmo sendo assentado da reforma agrária, a gente encarou a defesa da saúde e da educação, né? Na saúde, as questões eram essas. Agora, como que a gente vai melhorar? Nós estamos vendo a IPSF sendo aberto até a noite, mais tarde da noite. O que tem que funcionar em Confresa é a UPA 24 horas. Ela já existe aqui, o prédio está... Nós temos uma UPA aí. Aqui na sua frente, aqui na frente do seu escritório. Funciona? Então, como foi feito já no governo PT, a gente vai ter 2 anos aí de governo do PT, a gente tem que cobrar para que agora venham os recursos da UPA e a gente possa manter essa UPA 24 horas. Só a estrutura, fazer o prédio. Daí eu não sei como está hoje, mas assim, na época do
programa, vem para a UPA, tem um recurso diferenciado, né? Ela não é TSF, né? Ela é um mini hospital de emergência. Então você precisa receber o cidadão aqui nos primeiros socorros. Horas, né? Tem que abrir 24 horas, porque aqui é a porta de emergência. Lá tem que ser o hospital apenas eletivo, que já está a pessoa internada, transfere para lá, faz a cirurgia lá e tal. Né? Então maneira os gastos e você separa os gastos. Hoje o grande problema do nosso hospital é esse. Além de receber o público de Confresa, recebe o público de fora, a emergência de fora, e você tem uma loucura naquele prédio. Porque você não tem essa emergência das UPAs separada. Como a nossa população já está aí na casa dos 50 mil, a gente tem que ter esse diálogo com o governo federal e ter esse recurso de UPA aqui, né, para poder a gente atender em 24 horas. Só que eu creio hoje, pelo tamanho da cidade, essa UPA já é pequena também. Então nós vamos ter que fazer uma reforma nesse prédio, uma ampliação, adequar melhor ela para a emergência, e aí fazer essa separação. O governo do estado vai assumir o hospital, que vai ter seus 70 leitos, 45 leitos de UTI, né, e tal. Aqui não vai ser UTI para tudo. O Mauro Mendes conversou comigo há 2 anos atrás aí. Ele espera ter ortopedia talvez, ou que a população achar que é mais necessário, vai ter até de ponta, mas as outras áreas, né, neurológica, por exemplo, não dá para manter tudo aqui. Então cada um hospital regional desse, ele vai colocar uma especialidade diferente. Então, quando o Confresa não tiver neurológico, se for lá em Tangará, os pacientes daqui poderão ser transportados para lá, né, dessa área. Então, cada um desses 4 grandes hospitais do interior que está sendo feito, ele vai colocar uma especialidade. Mas também Confresa pode estar recebendo um paciente de uma outra microrregião que tem um outro hospital desse. Muito bem. A gente falou sobre a saúde. Eu queria que você falasse, apontasse alguns problemas da educação e apontasse também algumas soluções. A educação foi uma das coisas que nós mais acertamos no passado, sabe? Que a gente conseguiu. Com 3 meses a gente atrasou um pouco o início das aulas, nós começamos as aulas em março. Eu fiz um compromisso com os pais na campanha. Você nota que eu falo que a única gestão que teve planejamento mesmo foi a nossa. Com 3 meses a gente conseguiu já mudar todo o transporte público, que muitos tinham pau de arara, caminhonete aberta, para só micro-ônibus e ônibus. Né? Nós saímos de um pagamento de R$ 1,40 o quilômetro para R$ 2,70 o quilômetro, no primeiro ano já, para melhorar esse transporte com qualidade para as pessoas. Obrigamos eles a comprar ônibus, aí teve que dar esse prazo para essas pessoas negociarem esses veículos. Nisso nós fomos arrumando as estradas, que eram as linhas que nós íamos transportar, aumentando essas linhas e centralizando essas escolas de tábua. Então assim, foi uma mudança grande. Saindo da merenda escolar, que era 2 pacotinhos, 2 bolachinhas com aquele suquinho maguari azedo, o professor fazia um tanto assim, diluía na água, outro restante. Então a gente, para ter almoço na escola, para ter lanche na chegada, outro intervalo com lanche, os professores poderem se alimentar também, e a qualidade de merenda escolar, o que é bom. Quando um prefeito faz uma coisa boa, o outro não consegue tirar mais, a população não aceita tirar aquilo. A merenda escolar vem tendo boa qualidade até hoje, porque a gente fez esse enfrentamento. E aí o orçamento que eu recebi do outro prefeito acabou com 5 meses de aula, 4 meses de aula. Por quê? Porque a gente dobrou os investimentos, né? E a Câmara me deixou sem orçamento 2 meses judiando de mim. A Câmara era muito contra, eu fui o único prefeito que teve Câmara contra, né? Talvez foi por isso que eu trabalhei mais, porque a gente acaba sendo mais vigiado. Por isso que a importância do vereador é controlar mais o recurso público, vigiar, participar, porque ele é o fiscal, né? Então, realmente, o prefeito mais foi fiscalizado em Confresa foi eu. Porque o meu trabalho como vereador foi esse. Então, inspirou eles a também me fiscalizar de perto ali. Só que tem umas coisas que eram irresponsabilidade. Por exemplo, o orçamento, nós ficamos aí sem poder comprar merenda 3 meses. Eles judiaram da gente, não fizeram o reajustes no orçamento. Alegava que o outro prefeito tinha dado conta de terminar o ano com aquele orçamento, mas eu dava comida, eu dava almoço nas escolas. Então não tinha como você trocar o custo de 2 bolachas por um prato de comida, né? Para todos os professores, até as pessoas que faziam o transporte escolar tinha também que comer lá, né, na escola. E aí, hoje, nós, no final do nosso mandato, nós pegamos esse investimento, viraram 8 escolas, na verdade são 7 escolas grandes, mas uma se dividiu com o Buriti, e os investimentos terminaram no governo depois de mim, mas eu deixei os recursos e as obras em andamento. Essas obras paralisadas, demoraram para ver, porque o advogado do prefeito foi eleito depois de mim, entrou no TCU alegando que o recurso era federal, tinha que estar na conta da prefeitura e não na associação. Eles não sabiam que era uma exigência de convênio lá do Banco BID, o Banco de Desenvolvimento, né,
Americano de Desenvolvimento. Foi uma exigência dele para o contrato. E depois que o contrato está feito, fazendo, você não pode mudar o contrato, senão o dinheiro volta para a União. Verdade. Então aí paralisou essa obra há 3 anos. Essas obras não terminou no primeiro mandato do Gaspar depois de mim, foi terminar no outro ainda, devido a essa confusão que foi feita e até a gente ajustar. Continuou sendo a Associação Inca que pagava a obra e a gente fez um adendo, uma diferença. Quem licitava e contratava era a prefeitura. Mas o dinheiro foi tão vigiado e aí com essa demora pegou muito juros, né? Mais de 5 milhões de juros, e o Rony pôde fazer a obra ainda desse convênio ainda. Fez essas quadras cobertas, que é o mesmo modelo em quase todas as escolas, e sobrou até para as escolas urbanas esse dinheiro. E aí não faltou sala de aula no Gaspar, porque a gente tinha conseguido o recurso para a escola Saradiane e também a Angelina, né? E ele conseguiu mais uma escola que foi lá, aquela onde é a militar agora, só que aí eles erraram, passaram a ceder escola para o Estado, sem fazer planejamento. Então, assim, nós tivemos uma safra de bastante escola, tudo de uma vez, solucionou por um tempo, determinado tempo aí, a questão de sala de aula, e aí eles não vieram fazer investimentos, nem municipal e nem junto com o Estado. Então, você não pode, o Estado já era muito ausente aqui. Você vê que tem só o Teotônio e o 29 de julho construído pelo Estado dentro da cidade. Você vai em Porto Alegre, tem 5 escolas estadual construídas pelo Estado ao longo do tempo. Não é questão do Mauro Mendes, é os outros governadores todos que passaram para cá. Mas o Mauro Mendes também deixou de fazer investimento aqui. Por quê? Porque teve, já na gestão dele aí, o empréstimo, a cedência da escola militar que foi cedida lá ao prédio. Então, o que a gente tinha que ter sido feito? Você empresta, mas eu tomo lá da cá. O que você vai dar para mim em troca? Ó, daqui tantos anos, a projeção de crescimento do meu município é esse. Você vai me retornar com obra ou você vai fazer uma escola para você e devolver essa para mim reformada? Então isso não foi discutido e agora teve o redicionamento dos alunos, sem projeto, sem planejamento. O Estado, o município passou alguns alunos do Estado e pegou todos de infantil do Estado. E aí colocar onde? Se não tem escola nova, se não tem novas salas de aula. Então não tem estrutura. Uma irresponsabilidade muito grande chegarem a esses acordos sem investir na questão física. O Rony errou em construir começar uma escola muito grande, fora da cidade, onde onera as despesas. Vai ter que fazer asfalto para lá, levar água encanada para lá, energia já tinha, porque é zona rural, mas ele passou perto de área lá no setor ali. Não sei se você sabe da escola de vidro que está construindo, né? Lá na chácara, perto do Clebinho. Sim. É uma escola com 14 salas de aula. Se tivesse feito 2, 3 escolas menores nos bairros, hoje as crianças estaria próxima, né? Mas nós temos 2 escolas aqui quase no centro que pode ser ampliada. A escola central, por exemplo, cabe mais um pavilhão. Nós fizemos o projeto. Essas 8 escolas é um projeto só. Ela tem uma parte recreativa coberta, onde as crianças podem ir brincar no núcleo. Se estiver chovendo, né, tem essa área, tem refeitório, mas pode ser ampliado mais 8 salas de aula no fundo. Então, o central podia ter recebido, e tem espaço, o muro é grande, o quintal é bem grande, dá para fazer mais 8 salas de aula lá. A escola ali, a Gamenon, é uma escola pequena com uma infraestrutura boa já, que dá para aumentar algumas salas também, né? Aquela escola que a antiga central que saiu dali, que foi emprestada aí para a Unemate, ela poderia ser reformada para uma grande creche aqui no centro, adaptada, né? Uma reforma ali bem geral mesmo, que era a minha proposta no meu orçamento de prefeito na campanha passada, que o primeiro ano eu já faria isso, daria para a gente apertar aí para os 3 primeiros meses e fazer uma reforma e já atender mais uma creche no centro para as mães do comércio. Porque eu acho assim ali, muita gente diz, uma hora de esquerda, só que o meu governo não foi de esquerda. Se a avaliação da direita pensa que é investir no comércio, eu fui um prefeito que dei terraplanagem para as empresas em Confresa e doei terreno para a construção de empresa e geração de emprego. Né? Outra coisa, foi um prefeito que construiu creche até hoje, para atender os filhos. A proposta é atender os filhos dos trabalhadores que vão trabalhar para as empresas, né? E aí, se você fala que você está no partido de direita, mas você não reage, porque a questão é você falar, a questão é o seu comportamento. Verdade. É o que você faz, né? E eu deixei de investir os terrenos, por exemplo. O frigorífico chegou aqui, com 2 dias o cara queria ver a terraplanagem iniciar. Não é fácil você comprar um terreno particular, o município não pode doar isso porque dá cassação do prefeito,
Hoje, em muitos casos, terraplanagem muito cara, o município não pode nem fazer também, porque a lei não permite isso aí. Coisa pública ser empregado numa coisa particular, né? Mas naquela época nós tínhamos fechado a gameleira, nós tínhamos mais de 1.000 empregados que perderam seus cargos, seus empregos, né? Eu tive que fazer um acordo com a Rede Semate, na época, hoje Energisa, com o governo estadual, né? E alguns setores do governo federal, como os órgãos que cuidavam, né, Eletronorte, cuidava dessa questão da expansão do Luz para Todos. Eu atraí todas as empresas que iam construir o Luz para Todos no Araguaia inteiro, aqui do Norte Araguaia, atraímos para a Confresa, abaixou o imposto municipal, né, de prestação de serviço de 5% para 2,5%, para essas empresas ficarem aqui, e a gente doou a terra, o terreno ali para a indústria de fábrica de poste, fizemos a terraplanagem. Foi no mesmo ano que a gente fez também o frigorífico, a terraplanagem frigorífica e também a terraplanagem do Instituto Federal. E o Instituto Federal, muita gente fala assim, vocês ganharam lá o terreno. Não, a gente trocou em serviço. Aqui no Santa Luzia, o bairro doou parte para nós, o finado Neuri doou parte, a gente abriu as ruas para eles e cascalhamos as ruas deles, compactamos com o maquinário da prefeitura. Então foi uma troca de serviço, né, que a gente fez. E aí a gente trabalhava todos os meses. Quando eu assumi aqui, era um grande lixão as entradas da cidade. Você lembra que não tinha coleta regular e os açougues mesmo jogavam as ossadas. Era triste quando alguém perdia uma pessoa e vinham os parentes de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, para o velório, ficava horas caçando onde é que era o velório. Eu falava, mas nós chegamos no lixão, onde é que é a cidade? Meu Deus. Era vergonhoso demais, porque qualquer lugar que você entrava em Confresa, a impressão que você estava entrando primeiro no lixão. E por incrível que pareça, até hoje nós não temos solucionado o problema de lixão ainda, né? E aí, qual que é a solução ali? Existe aí uma licitação que foi paralisada pelo Tribunal de Contas, que eu não sei se autorizou, se voltou a licitar ainda, né? É uma coisa que tem que ser feita o mais rápido possível. Eu tentei, na época, convencer o prefeito Tarzan para fazer um projeto comigo para os dois municípios, porque o município de Confresa com Porto Alegre é muito próximo. São 28 km de estrada. Naquela época não tinha asfalto, hoje tem na 158. Então você andaria com seu lixo 15 km e o outro mais 15. E a gente poderia, juntos, atrair um recurso federal, que seja estadual, para a gente amenizar esse problema para os dois municípios. Colocar uma estação de tratamento. Isso é possível, um planejamento, incluir Canabrava, incluir os outros. Agora tem as empresas que fazem isso. Basta que a gente junte esses municípios aqui, com a ajuda do governo estadual, da Assembleia, para poder atrair investimento privado, porque lixo é dinheiro, né? Então dá para você botar aí usinas de tratamento e tudo e recolher os lixos dessa região. E hoje já tem o asfalto até Santa Terezinha, asfalto até Santa Cruz, está faltando aí só ligar o São José do Xingu, já tem Canabrava, então você já é possível a gente atrair isso para cá, os investimentos para cá. Muito bem. Nós temos também um grande problema na cidade, que é, igual você falou, estão fazendo asfalto, mas e a parte de baixo? Tubulação. Você fala a galeria fluvial que vai escoar água na chuva, fluvial, né? Eu morei aqui pertinho de você, passei ali, mostrei para o doutor Carvalho, está aqui comigo. Sim, aluguei uma casa. Doutor Carvalho, que está aí, obrigado aqui pela participação, está acompanhando o Mauro Sérgio aqui, o pré-candidato. E aí eu mostrei para essa casa, eu aluguei, fiquei 3 meses. Mesmo asfaltada, quando dá uma chuva forte, a água passava dentro da casa, me deixou inundado umas 3 vezes grande chuva, tive que mudar, né, da residência. O problema de escoamento, você já tem ele sem asfalto, porque tem muitas ruas igual o bairro aqui, lá da Santa Genoveva, nós temos um problema de erosão muito grande, recebe a água praticamente do centro, ali, quando asfaltou bastante ali a Vila Nova, aumentou o volume de água para eles, e é um bairro desvalorizado, ninguém consegue vender casa. Eu acho que nem investimento para poder reformar uma casa na Caixa Econômica, provavelmente a Caixa nem libera lá, porque as casas estão quase indo embora com a chuva, né? Então isso é um problema seríssimo. E o centro da nossa cidade está muito feio. Quando chove, alaga até a porta do comércio, né? E nós temos que fazer isso urgente. A forma de fazer isso eu vejo que é aquela que eu fiz as pontes, que eu estava dizendo para você que eu tinha que fazer ponte. Como é que eu fiz a ponte? E como é que é a solução disso? Eu estava viajando para Cuiabá, você tem que ouvir, você prefeito tem que fazer audiências públicas. A ideia de governo às vezes vem da própria cidadão para você. O meu motorista, um senhor de idade, né, quero até mandar, o senhor Isvaldo, mandar um abraço para ele aqui,
eu estava muito preocupado, eu vi que eu estava muito nervoso, eu passava a mão na cabeça, eu balançava e falava, prefeito, você está muito nervoso, o que foi? Eu falei, não, senhor Oswaldo, deixa eu quieto aqui, eu estou muito chateado porque chegou luz para todo e eu não tenho a solução de levar o poste de luz até a casa. Essas empresas não vão conseguir levar esse poste de luz lá. Por quê? Porque tem ponto demais para fazer. Guaribá, a estradinha ali, dá um jeito, eu vou arrumar com a maquinária, vou atender eles, vou cortar um morro, vou fazer um aterro onde tem barro, mas assim, eu preciso fazer essas pontes. Eu fiz 5 pontes grandes no ano passado, custou 600 mil, eu não tenho esse orçamento. Ele falou assim, eu tenho a solução do problema para você. Aí eu da Rio, eu tenho solução como que eu já fui nos ministros, eles não querem, o INCRA não quer me dar esse dinheiro, é ponte demais, nós temos assentamento demais. Ele, Mauro, cria uma equipe de ponte, me coloca como chefe, cria esse cargo lá, me nomeia. Eu já não ganho muito bem aqui como motorista do gabinete, meu orçamento meu cargo é pequeno, eu vou ganhar um pouquinho mais, o senhor aprova isso na Câmara, o senhor dá conta de aprovar isso na Câmara? Eu falei, nós temos que aprovar, né? Os vereadores lá quase não me ajudam, mas a gente tem que fazer esse apelo, acho que todos eles querem a solução. Aí nós fizemos uma coisa mais brilhante do mundo, nós assumimos essa construção direto pela Prefeitura. Então essa equipe de ponte custava no primeiro ano R$26 mil para a Prefeitura mensal. Só que a gente fazia ponte por mês, que era equivalente a 500, 600 mil. Então, assim, com recurso, pouco um dos vereadores da foi denunciar a gente que estava fazendo ponte sem licitação. Quando a prefeitura faz, por iniciativa própria dela, com seus funcionários, seu maquinário, você não precisa fazer licitação, ela está executando diretamente. Com certeza. Então, nós passou a executar diretamente. E a gente pegou toda essa prova, fotos, estudo, a quantidade de metros de ponte que eu já tinha deixado pronta, tanto de madeira que tinha serrado, e os moradores doaram a madeira para a gente. Então, entramos com parceria com os donos das terras, os produtores que estavam todos sem estrada, porque não adianta você patrulhar a estrada se a ponta caída. Você não vai passar para o outro lado, né? Então, a gente fez as estradas, aquelas vicinais que eram do transporte público, e a gente fez também do morador, do pequeno morador até chegar lá, para poder esse poste de luz e chegar até na porta do cidadão. E foram em 2 anos mais de 500 pontes feitas no município. Então a gente deu conta do recado com uma cidade muito grande mesmo. Então o que eu espero a gente fazer? Nós fazemos uma fábrica de concreto lá de manilhas, de lajota, tá? De tubulação de concreto, ali na Secretaria de Obra. Isso não vai ser barato, mas a gente tem que fazer o primeiro ano, montar essa indústria e a gente trabalhar com isso. Ter a própria areia do município, que se a gente for comprar areia também custa caro, e a gente vai comprar o cimento de carreta, compra fechada, licitar com empresas, quem sabe talvez direto da fábrica, porque o governo municipal ele não paga imposto para o governo estadual e nem para o governo federal. Então, assim, nós temos essa parceria entre os entes federativos. Então, nós temos que abaixar esse custo. A nossa proposta é essa. E uma outra coisa que eu venho propondo, desde da minha campanha passada, é a gente criar a associação aqui das pessoas que trabalham com construção civil, dos pedreiros e serventes pedreiros. Aí essa associação pode oferecer serviços para a prefeitura com o CNPJ dela, uma mão de obra mais barata. Boa. Quando aquele cidadão está sem construir a casa, pegar a obra aí, ele vai prestar serviço para a associação dele, por diária para o município. Então nós precisamos de mão de obra, em vez de eu ficar contratando concurso público, um pessoal que daqui 4 anos não vai ter serviço, você terceiriza o serviço para aquela associação. E a associação sem fins lucrativos, ela foge da licitação que uma empresa tem que passar, né? Então ela pode ter essa dispensa licitatória. E eles vão estar ali desempregados, sem trabalhar, mas vão estar dando diária para a sua associação, seu sindicato, que vai estar prestando serviço para o município. Então uma mão vai lavar a outra. A gente vai gerar mais emprego aqui no município de Confresa e vamos solucionar mais rápido os problemas. Dessa forma, sem essa forma, não vejo como um prefeito chegar aqui e propor que vai mudar com 2, 3 anos, fazer todas realmente a infraestrutura que aqui é necessária. Que tem no centro, vamos ter que quebrar o asfalto, fazer isso, as ruas já estão asfaltadas, não tem galeria, reconstituir esse asfalto, e nos outros lugares a gente vai ter que começar do zero. Vamos ter que começar primeiro com essa galeria fluvial, né, para depois fazer a terraplanagem e terminar os asfaltos. Lugar que não tem, a gente vai ter que fazer isso. E aí a lajotinha você já faz ali metade da calçada, deixa uma parte para a pessoa, dona da casa, ou terminar a calçada ou plantar grama. Mas aqui é difícil o povo fazer calçada, né, irmão? Mas aí a gente tem que entrar com incentivo, a gente tem que estudar de uma maneira, né? E o próprio cidadão, quando ele vê que a prefeitura está aplicando seriamente o recurso, ele vai aderindo ao projeto, né? Hoje você tem muita gente revoltada, porque
porque a cidade é muito suja realmente, a poeira incomoda muito as pessoas, principalmente o comércio. Como é que você limpa uma loja grande todos os dias, tira a poeira de uma loja de várias partilheiras, tudo. Então assim, o comerciante tem que deixar a loja dele atrativa. Então hoje aquelas pessoas que têm comércio no Grande Poeirão e sofrem muito, fora as donas de casa, né? Que sai cedo para trabalhar e chega, a sua casa está parecendo que é a rua, não é nem casa, de tanta poeira, de tanta terra. Então é um problema sério. E o governador, eu queixei para ele, o senhor está investindo muito pouco em Confresa, em Vista de Canarana, a gente acompanha o Fábio lá, acompanha aí o prefeito Gurgem, né? Só que os municípios eles têm muito ICMS por causa da soja, né? Da produção lá agrícola. Agora nós vamos ter, porque os assentamentos estão virando tudo terra arrendada, então nós vamos também sair dessa questão aí. E mais o ITR vindo para o município, sendo tudo municipal, se a gente conseguir fazer esse acordo aí com o governo federal e com o Congresso Nacional, a gente pode ter alguns anos aí para frente mais essa ajuda. Então, na minha importância é baratear esse custo, e para baratear a prefeitura tem que fazer a obra por iniciativa própria dela, com seu maquinário, com seus funcionários, com uma parceria como essa de uma associação do sindicato ali dos pedreiros, dos agentes, desses serventes de pedreiro. Comprar os equipamentos necessários, a gente já tem a indústria de asfalto. Está funcionando. Né? Você precisa colocar lá também a fábrica, né? Ter uma fábrica de concreto e a gente trabalhar com isso porque o período de seca você faz essas manilhas e elas precisam de secagem, né? Para a durabilidade delas, tubulações de vários tamanhos, o engenheiro vai lá, projeta, olha esse córrego aqui, a tubulação para suportar a água tem que ser desse tamanho, dessa espessura, então a gente vai ter que fabricar de acordo com a necessidade e fazendo isso por etapas, só que vai fazer de uma vez. Uma outra coisa é buscar uma parceria com os próprios produtores, porque hoje a gente já vê aí, produtores rurais aí já ajudando a prefeitura a fazer coisa que na minha época não tinha dinheiro, né, para fazer. Hoje já tem os grandes produtores entrando no nosso município, as grandes empresas de produtora de soja, que a gente pode fazer muitas parcerias aí. Muito bem. E a gente já falou sobre infraestrutura. Uma preocupação também muito grande é esporte e lazer. Na sua opinião, o que se pode melhorar aí, caso venha ser eleito aí dentro dessa sua proposta? Porque nós temos muitos jovens, adolescentes que gostam de praticar esporte, e o esporte ele é fundamental para tirar das drogas e das más companhias. Olha, no passado aqui a gente fez muitos investimentos, sabe? Em vários campeonatos que a gente tinha no município, o investimento de esporte não parava, até estudantil também, a gente chegou a fazer aqui movimentos regionais, todas as cidades vieram jogar aqui em Confresa. Então a gente aproveitou a Secretaria de Esporte do Estado e, no muito caso, a gente só entrava com tudo, que o secretário vinha, prometia que vinha mandar dinheiro, mas acabava não mandando, né? E a gente tinha professores, escolinha municipal para treinar as crianças, a gente investia muito no transporte dos jogadores para os outros municípios, eles participavam dos campeonatos aqui, então a gente viu que esses investimentos pelos prefeitos foram parando de acontecer, né? Por exemplo, eu sou evangélico, mas assim, não dá para você não atender a demanda, né? Porque o Estado é laico, você não pode obrigar que as pessoas vá no culto só. Então, os que querem participar do esporte, você tem que dar essas condições. Você é prefeito de todos, você é um governante para atender todas as demandas. Igualmente. Né? E fazer campeonatos atrativos. Hoje, nós não tínhamos muita empresa em Confresa, hoje nós temos muita empresa. Já pensou nós fazer uma feira agropecuária com a ajuda do município hoje e com esse tanto de empresas de agronegócio que tem aqui? Como que vai ser muito mais grandioso o evento e tudo, né? Eu gravei esses dias na porta do Parque de Exposição que a gente fez lá e eu relembrei para a população. O investimento ali foi próprio, com 5, 6 meses a gente estava realizando a festa, ajuda a comunidade, do comércio local naquela época, fizemos um dos maiores eventos regionais, era um projeto regional, e os prefeitos que veio só porque aquela questão, isso aqui é do Mauro, não vou tocar, deixou de fazer Confresa continuar sendo palco político regional. E Porto Alegre sentiu que Confresa parou de fazer aquilo, que era um projeto que eu fiz os 4 anos, ela aproveitou e criou ali a comunidade, porque nasceu a dinâmica pela comunidade, não foi pelo prefeito. E os prefeitos todos foram ajudando a comunidade organizada de Porto Alegre, e hoje o palco político aqui do Araguaia é Porto Alegre, não tem como a gente mexer mais, porque já virou cultura, já tá na cultura hoje. Era Expo Vila, quando era a época do Calistão, depois foi Exponara comigo e agora se tornou, esses anos todos, pela ausência política, de liderança política de Confresa,
o palco político hoje é Porto Alegre do Norte pela dinâmica. E é importante que a gente dê continuidade em Porto Alegre para esse projeto, mas que a gente retorne o projeto. Se eu retornar à prefeitura, nós vamos retornar com esse projeto agropecuário que é a Exponara, que é a exposição agropecuária aqui do Norte Araguaia. Até porque tem um parque muito grande. Nós temos que retomar aquilo, asfaltar, organizar, aumentar talvez o tamanho dele, fazer parceria com essa Xingotec, em vez de ser a Xingotec sozinha, ser junto com o município. Verdade. E aumentar, dobrar esses investimentos, né? Ter shows, ter atrativo, Tá não para competir com o Porto Alegre, lá tem a época deles, nós vamos para lá, eles vêm para cá, todo mundo, mas continuar com esse projeto regional aí da Exponara, que eu acho que é muito importante. E nessa época do PAC aí, a gente estava negociando o PAC para todos os municípios, não era só para a Confresa. Só que os prefeitos não acreditaram, né? Não investiram no projeto, acabou a gente reduzindo, montando de recursos, mas ficando só para a Confresa. E voltando na questão do esporte, é importante isso, e não é dinheiro que você joga fora. Tem prefeito que entende que é um gasto desnecessário, e não é, cara. É o que você falou, você está tirando as crianças, os jovens da... Porque tem uma época, o jovem não está trabalhando, está estudando. Se ele não praticar esporte, ele vai ter que gastar a energia dele com outra coisa. E hoje vai né? para a rede social. Fica inútil. Vai para a rede social, inútil. É importante a rede social hoje, na vida até de nós, né, de todo mundo, mas é uma coisa que a gente não consegue viver sem ela. Mas nós temos que investir nesse esporte, porque ele precisa até praticar o esporte, né? Não só as crianças, mas nós temos que ter mais espaço aqui. O Camilão, que é o único espaço que a gente tem, nunca terminou de fazer aquela praça, né? Você tem hoje o espaço lá do Ecopark, que a prefeitura pode investir, aqui pertinho de vocês, o Santa Luzia está terminando uma praça, que eu acho assim, quando terminar, o prefeito está aqui a praça, toma conta agora para frente, o prefeito pode ir lá e ainda colocar mais investimentos, né? E terminar a praça, porque praça é para todos, não é para aquela população só dali. Você quer passear com sua criança, quer andar um pouquinho, fazer uma caminhada, você vai procurar os espaços públicos. Então a Confresa está deixando já mais nisso também. Além do esporte, a gente não tem espaço público suficiente para a população. E pretendemos, na nossa gestão, a gente colocar professores de educação física, mesmo pela educação, cultura e tudo, a gente cuidar, junto com a saúde, da saúde das pessoas idosas, de fazer uma aeróbica numa praça livre, ouvindo música, um instrutor para ensinar a fazer exercícios simples, mas que vai ajudar na saúde para aquelas pessoas que não dão conta de pagar uma academia. Verdade. Tem bastante coisa para melhorar em Confresa, recursos para isso tem. E como é que você avalia aí esse crescimento de Confresa que está explodindo aí, tantas empresas chegando, o emprego aumentando, está faltando mão de obra? A questão de Confresa, ela tem um privilégio aqui, a localização de Confresa. Logística. Né? Foi bem planejada. Nós ficamos aqui entre a BR-158, as MT estadual, nós temos logo a saída para Santa Terezinha, que era na terra indígena, mas agora soltou mais lá para frente, mas a gente aqui é um eixão, né? Então ficou bem distribuída essa localização geográfica. Por outro lado, naquele momento, daquela minha gestão, se eu não tivesse atraído o Instituto Federal para cá, esse frigorífico, eu acredito que a gente não teria, quando o agronegócio agora viesse para cá, a gente não teria essa cidade que a gente tem aqui. Eu consegui a Caixa Econômica e, na época, os municípios estavam todos se desenvolvendo por igual, né? E aí via aquele ciúme, tudo está indo para a Confresa, ficaram implicados comigo. E aí não atendia o nosso pessoal. A prefeitura precisava fazer um levantamento para a Caixa. A Caixa tinha que saber se ela podia vir para cá, para essa região, se a economia da região abraçava a política da Caixa Econômica, né? E eles não respondiam, os municípios não respondiam meus funcionários. Eu tive que pessoalmente, durante 15 dias, ligar em todas as prefeituras, para todos os prefeitos, e pedir o requisito, aquele levantamento que a gente tinha que ter de cada município, pedir direto ao prefeito: prefeito, o senhor não vai me atender, quem é do senhor que vai me atender? Então aí designavam um setor ou uma pessoa lá na prefeitura. Aí eles foram mandando os dados e a gente montou o projeto, e a Caixa entendeu que ela podia vir para cá e atender essa região. Quem tinha uma Caixa Econômica lá em Redenção, no Pará, e a outra ficava em Barra do Garça. Então nós tínhamos 600 km para uma e 700 para outra, e ficava essa região grande. E eu tive no INSS São Félix também, a maior demanda era Confresa, a gente conseguiu tirar a agência de São Félix, trazer para cá para o centro para atender todo mundo, e também trouxemos a Vara do Trabalho, que já era lá. O juiz vinha toda semana fazer audiência aqui, ele visitou meu gabinete, e uma das audiências foi com Confresa. Multaram a gameleira, chamou eu lá em São Félix,
falou, olha, a Gameleira, estou obrigando ela a fazer o terreno, ela doar terreno para vocês lá, para pagar as multas. O que o senhor quer que ela investe? Aí eu já fiz o convite para o juiz. Aproveitei, olha, eu quero que ela doe um terreno para você instalar a vara lá, e o senhor vai levar essa vara. Ele falou, rapaz, você está certo mesmo, a demanda é só de lá, é lá em São José do Xingu, então tem as grandes fazendas. Então nós vamos lá para o centro, pode contar comigo. Ele já começou a lidar com a procuradoria dele, o órgão aí, né, da justiça, quer dizer, do trabalho, do estado de Mato Grosso, e aí eu aluguei uma casa e deixou cedido para eles até eles construírem a sede aqui da Vara do Trabalho. Então foi assim que veio a Vara do Trabalho para cá. E aí veio o INSS, porque é para a cidade, a maior demanda, e era bem localizado, né? Então assim, já estava aqui já o Instituto já se instalando, construindo, né? Para cá a gente já tinha uma parceria grande com a Unemat na nossa época, a gente tinha uma parceria também grande com o governo do estado, nos órgãos estaduais implantando aqui. Aí o Rony deu continuidade a essas parcerias, veio agora o Corpo Bombeiro, que é para atender a região toda, mas assim, isso tudo tem um gasto do município. Cada órgão estadual que você atrai para cá, o estado quer que você arruma ou a casa, ou logística. A contrapartida. Contrapartida do município. Então não é fácil você se tornar a cidade com liderança, a cidade regional, porque você tem um preço alto para pagar. Agora, virou que deboche nos outros municípios. Nós vamos lá para Confresa, nós temos o Evandro aí, que tira muito sarro, tem hora nosso, né? Uhum. Porque aqui realmente a cidade se tornou regional, mas a infraestrutura de Confresa deixa a desejar. Porque você vai lá em Vila Rica, você vai em Santa Terezinha, Porto Alegre aqui, a infraestrutura das cidades são maiores do que a nossa pelo tamanho que elas são. Uhum. Embora que Confresa cresce muito, hoje, não sei se você está notando, mas tem um monte de vilas rurais, núcleos urbanos longe aqui, começam chácara de 50%, de 10%, não sei por que lá, e aí a prefeitura não fiscaliza isso e estão virando bairro, né? Então, sem infraestrutura nenhuma. Daqui a pouco nós temos um monte de asfalto para fazer e mais um monte de água encanada para levar para esse pessoal, e isso é uma demanda que está acontecendo aí nos olhos e ninguém nota e ninguém está cuidando disso aí. Tudo isso é falta de planejamento. Isso é serviço para a Câmara, isso é serviço para o prefeito e para os secretários. Agora, uma coisa que eu venho criticando muito nessa gestão do Rony não é criticando a pessoa dele, porque cada prefeito tem seus acertos e seus erros, né? É tentando acertar que a gente acaba errando às vezes na gestão. Por isso é importante fazer muita audiência pública e ouvir as sugestões da população. Uhum. E uma coisa que o Rony não teve, ele acertou 100% com a Câmara, e aí dá uma impressão que está tudo bem, está tudo certo, você deixa de ter oposição e pessoas para falarem, está errado aqui. E você não fica sem espelho. Eu disse isso para uma pessoa da gestão. Vocês não tiveram espelho, porque uma pessoa que perdeu a eleição para eles não pode estar aqui na rádio, no canal, falando deles, sugerindo o tempo todo, durante 4 anos, dá uma sensação que você está perseguindo o gestor. E se você perdeu, aguarda, igual a gente está aguardando agora, para falar de política novamente. Claro. Mas agora é o momento da gente dizer o que está dando certo e o que não está dando certo. Por exemplo, ele foi muito competente em melhorar a arrecadação para o município. Mas, na minha opinião, está gastando muito com cargos comissionados, cargos políticos. Eu olhei a folha de janeiro, ela chegou a 10 milhões com pagamentos e encargos sociais, né? E agora, todos os meses, o prefeito está fazendo a folha com muito atraso, né? A pequena greve que teve dos professores não é que não paga, está pagando com muito atraso, levando as pessoas a terem prejuízos, porque pagam juro nas suas contas, né? E aí você pergunta, por que se perdeu? Uma arrecadação boa que está tendo, o que está acontecendo? Então tem muitos cargos necessários a pedido de vereador, porque tem um custo, quando você tem a Câmara 100% do seu lado, tem um custo isso. A gente sabe que os vereadores eles querem mais cargos, mais espaço no governo também. Mais uma atenção. Então isso tem um custo, né? Tem nomeações, assim no governo do estado, a gente vê, o deputado fica, Mauro, eu queria arrumar lá para você me representar no município, mas eu estou esperando arrumar um carguinho, né? Então é assim que eles trabalham, os políticos trabalham, com cargos para oferecer para o seu eleitorado, para as suas lideranças. Então esse custo está caro e aí não estão observando que está faltando dinheiro para a verba. Então eu calculo, eu imagino, eu faço umas contas que eu não sei da conta real mesmo, mas eu acho que tem uns 2 milhões gasto desnecessariamente com excessos de cargos. Isso faz falta agora na contrapartida para você fazer essas emendas, esses projetos, para submeter ao governo estadual e à União, para atrair mais esses recursos, que quando você olha o resultado de Canarana anualmente, esse ano agora que terminou, no início desse ano,
o governo municipal junto com o governo do estado, com parceria, entregaram 83 milhões de obras públicas lá, de investimento do estado junto com a prefeitura. Né? Então, assim, é um resultado muito grande que você vê e vê que o governador é parceiro. Então, o governador Mauro Mendes, ele é empresário, ele é prático. Ele veio para a vida pública, ele sabe da dificuldade que é fazer gestão. Mas o que ele fez? Cortou o gasto. Por um lado, ele empurrou muitos gastos no interior com os municípios, que é igual aqui, o município está pagando o aluguel aí se não me engano, da SEMA, do Corpo Bombeiro, boa parte é a prefeitura que banca isso. Eu acho que até né? a polícia recebe muita ajuda. Então, nós passávamos em dinheiro ajuda para militar e para a polícia civil naquela época, para eles fazer, porque muitas vezes o gasto fica nos comandos e não chega tudo aqui na ponta, né? E o governador, os olhos do governador, eu falo que são os prefeitos. Os prefeitos não têm que ter medo de falar com o governador de igual para igual. Ele só é um governante maior do estado inteiro. Eu tive discussões em reuniões minhas com o Blário Maggi, daquela de arrancar, até tapa na mesa ele dava comigo. Mas todos os prefeitos entendiam que eu estava certo, ele me ajudava a defender. Ele chegou numa das reuniões e falou: prefeito, eu estou muito chateado, quero deixar isso aqui claro, vamos iniciar a reunião já falando isso. Fiquei sabendo que o senhor dá dinheiro para a Polícia Civil e Militar, criou até orçamento lá no município, aprovado pela Câmara. Isso é um absurdo, isso não é a sua função, eu estou dando dinheiro suficiente para minhas polícias, não precisa de migalha sua não. Eu disse: governador, o senhor não sabe da real situação. Será que saem dos comandos, chegam lá na ponta? Será que tem gasolina, tem hora para poder a polícia andar e correr atrás do bandido? Falei: muitas vezes não tem. Vamos ver o que estava. Passou um pouquinho, o prefeito estava do lado dele, já regaçou a camisa, voou o botão para todo lado e disse: eu levei bala de polícia sua, governador. Ele ficou assustado demais, o governador. O Gugem levantou, era prefeito na época também, ficou muito bravo com ele, falou assim: não chega esses recursos lá na ponta. Não chega e nós temos que ajudar, o Mauro Sérgio está certo e ele está sendo corajoso de enfrentar o senhor aqui com esse assunto. Na hora, o Blário Maggi chamou o comando geral da Polícia Militar e demitiu o cara na nossa frente. Nossa Senhora! E aí, assim, aí saiu nos jornais: discussão com o prefeito Mauro Sérgio leva à demissão, né, do comandante geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. E às vezes a culpa não é nem do cara, né? Então, tudo tem comando geral e o cara valoriza a cidade que ele está. É claro que é assim. Você chega, era na Barra, né, os investimentos. Aí, com tantas cidades aqui no Araguaia, tudo estrada de chão, a grande maioria naquela época. E aí o comando com tanto problema para fazer, tem reforma para fazer. Você vê aqui as nossas polícias, o abandono que tem muitas vezes muita Estado. Carência, né? Muita carência, e não é o profissional que é culpado, entendeu? Muitas vezes não chega aqui o recurso mesmo, eles vão blindando, fica mais nos grandes centros, porque acham que a população é maior. Só que Confresa hoje, de dia, nós temos um dobro de população dentro da cidade. À noite está só a população de Confresa. Mas você tem um grande fluxo de Canabrava, Porto Alegre, São Jetibu, Santa Cruz, até do Pará aqui. Durante o dia você tem muita gente transitando, vindo no banco, na Caixa Econômica, você vindo aí no hospital, vindo esses órgãos aqui que só em Confresa tem para atender a demanda. Então, a infraestrutura e a segurança aqui, o Estado tem que fazer uma parceria maior para atender, que aquilo você não está cuidando só do confresense, é de todas as pessoas que estão aqui durante o dia, durante a semana, vindo em bancos, vindo em órgãos públicos, procurando aí atendimento, né? E ele precisa de segurança, então aqui tem que ser levado a sério. Eu acredito que o comando, por ser fronteira, tudo bem, está lá, mas pode ter um comando de fronteira e o comando da Polícia Militar tem que voltar para a Confresa, porque num período meu já ficou aqui, depois retornou para Vila Rica. Então é importante saber separar essas coisas. A gente vai ter que colocar lá um apenas especializado em fronteira e o comando geral ficar aqui, porque o crescimento e a demanda de Confresa, o entorno dela é muito grande. É muito grande. Né? A demanda é grande. Exatamente. Somente para a segurança dos proprietários rurais, porque essas fazendas agora, essas plantações de soja, tem muita coisa valiosa, carga de veneno são muito cara, insumo para eles são caríssimos, e aí você não tem viatura suficiente para atender, fazer essa patrulha, né? Na região aí, você vê São Jetibu com apenas uma patrulha lá na cidade, outra no Santo Antônio, aqui na zona rural de Confresa, né, que a polícia aqui da cidade tem que deslocar. Quando desloca, os bairros estão abandonados, né? Então, assim, nós vamos ter que, como diz o outro, falar mais grosso com o governo. Vamos ter que sentar na mesa e falar mais sério. A gente não pode ter timidez, prefeito não pode ser tímido na frente do governo do estado, na frente do governo federal. Ele está ali respeitando o seu território, ele está ali representando, e tem que representar bem, tem que exigir que os recursos cheguem lá. Tem que haver essa negociação. Mas o Mauro Mendes é um cara aberto para isso. Eu conversei 20 minutos com ele no encontro do MDB e ele conversou muito sobre Confresa. E o que ele clama é a ausência de projeto de Confresa, que tem acontecido. Se tivesse chegado mais projeto, tem mais aporte. E ele disse assim: eu não sou
deputado de emenda, eu sou o dono do cofre, estou aqui na frente do cofre. É possível dialogar e aprovar projetos bons, mas eu quero contrapartida do município. Se custa 20 milhões, o município tem que chegar com 5 milhões de obra. Lógico. Eu assumo isso aqui. Por quê? Porque não é tudo fácil para o governador também, né? Então e você tem que comparar, antes de falar com o governo, ver o que é que gera de ICMS nessa região já e falar, ó, governador, né? Nós estamos contribuindo tanto com o Estado, nós temos frigorífico que vende carne só para fora, né? Está ajudando no ICMS aí do claro. Estado de Mato Grosso, muito importante. Mauro, você, de 1 a 10, qual que é a avaliação que se faz do atual governo municipal? Eu acredito que o Rony seja um prefeito mediano. Eu só não é melhor ou excelente, eu acho que ele peca na comunicação. Eu sinto que pessoas do setor dele segura muito, prende muito o Rony. Ou ele é assim pessoalmente, ou é assessoria, que não deixa a população chegar até ele. Ele tem foi muitos anos médico sozinho no hospital, ficava dia e noite, ele tem dificuldade de atender o celular. Eu acho que isso aí afasta um pouco ele da sociedade, né? E o prefeito tem que ir na feira, tem que andar no meio do povo, tem que ouvir as pessoas. E para a gente ser político, a gente tem que aprender a levar para o chão de orelha todos os dias, né? Porque, na verdade, você está ali porque a população acreditou em você, no seu projeto. Se na hora da campanha você é acessível, você tem que continuar com aquela acessibilidade com a população no dia a dia. Não é só com os vereadores, não é só com o seu secretário. Eu chegava em reunião aqui quando eu viajava em Brasília e os secretários meus diziam que estava tudo bem. Teve uma viagem que falavam, não, está tudo ótimo, o pessoal lá de Santo Antônio está gostando demais, nós arrumamos estrada tudo lá para tudo que é lugar, o povo está nunca teve feliz daquele jeito. Eu fui para minha casa, minha esposa chegou, nós temos que comprar coisa, não tem nada aqui não. Saímos no mercado do lado da minha casa que eu morava, estou lá fazendo compra e chega 3 moradores da Santo Antônio. Nós queremos que o senhor vai lá agora com nós da Santo Antônio. Eu falei, não, mas eu estou indo na minha casa do meu sogro, faz dias que eu não estava viajando, não estou aqui em casa, o que foi? Nós só tem que ir lá agora, prefeito, lá. Mas nós acabamos de fazer estradas, que a população está feliz. Não, o povo está feliz assim não. A prefeitura está achando que está feliz, mas nós não estamos felizes não. Vai lá e depois que nós vamos na frente do senhor, quando o senhor chegar lá ali no pé de caju, nós vamos perguntar para o senhor o que o senhor viu na estrada. A estrada estava tudo patrolado, tudo cascaladinho, realmente bonito. Mas eu notei que não tinha escoamento de chuva, de água. Não tiraram ladrão para poder a água escorrer. Eu, como prefeito, já percebi isso. Chegou lá e falou assim, prefeito, tem que falar para o senhor o que é o problema que o pessoal não está satisfeito. Eu falei, já entendi tudo. A máquina volta para cá amanhã. Essa é na segunda-feira. Mas nós nem falamos para o senhor o que é. Eu falei, não precisa falar, eu sei o que é. Não tinha escoamento de chuva. Então você tem uma equipe de obra que está lá, você tem pessoas com experiência, patrulheiro com experiência. Lá a terra é quase toda cascalhada, né? Todo lugar que precisa cascalhar, já é natural o cascalho do chão. Então você patrolando rende muito, né? Para entregar o serviço. Estava tudo muito bonito, tinha estrada para todo lado realmente, mas não tinha escoamento da chuva. Então a preocupação deles era que ia chover e eles iam ficar sem estrada no primeiro mês de chuva, que ia embora tudo. E aí voltamos o maquinário para lá. Quando a gente voltou, teve que fazer mais serviço. E daí demoramos para vir atender, que era a região da Codeária aqui, na Branca de Neve, que era a demanda maior de estrada mais ruim naquela época, e depois passar. Eu era da Barulho e deixei a Barulho por último, porque se eu fosse fazer primeiro na minha região, todo mundo ia dizer, tá puxando saco lá dos dele, da terra dele. E aí o pessoal da Barulho me chinelou, você é daqui e tá deixando judiando de nós, né? Mas realmente a gente passou muitos anos sem ter estrada naquela época, então era muito serviço e não tinha ajuda do governo federal nem estadual, né? O Blair mais chegava muitas vezes a falar para mim, se vira com o governo federal, você já é do partido dele, lá é tudo terra da União, vai procurar ele. Então assim, cruzava os braços para nós aqui em Confresa, né? O governo que veio, o Sival Barbosa, depois deu uma ajuda melhor para a Confresa, mas continuou com esse olhar que lá é a terra da União, né? O Mauro Mendes agora que tem um entendimento diferente, ele é um cara criterioso, se você faz projeto, você tem a ajuda dele, tem que ter o projeto bom, ele tem que entender, ele falou, ainda vou avaliar se o projeto é bom, se o cidadão está satisfeito com aquela obra que está fazendo lá, quando ele sente que aquela obra vai ser atendida e vai atender mesmo a demanda, o governador está de braço aberto, o recurso vem, mas tem que dar a contrapartida. Muito bem, Mauro Sérgio, para a gente finalizar o podcast da Agência da Notícia, eu queria fazer uma pergunta para você. Você se sente preparado para, caso você for eleito como prefeito, administrar a cidade de Confresa?
Sinto muito preparado. Na época que eu fui candidato como vereador e Confresa, candidato a prefeito, que fui vitorioso naquela época, me sentia muito preparado, porque eu estava conhecendo o orçamento do município e todos os problemas, mas eu não tinha o preparo que eu tenho hoje em questão de técnico, né? Hoje a faculdade de Direito ela nos dá muito conhecimento e eu sou um estudioso do direito administrativo, tá? Então acho assim que coisas que eu poderia ter feito no passado para melhorar a parte técnica do município, hoje a gente não é possível que a gente não vai compreender qualquer coisa. Então hoje um documento que um advogado, um procurador do município for me mostrar, né, um projeto que tiver de um jeito, a gente já vai estar analisando que tem coisa errada, que não está bem, que tem que melhorar, que tem que pedir. Então eu acredito que isso facilita muito. Não é a solução, né, para os problemas, mas um prefeito que tem esse conhecimento já melhora muito, anda muitas coisas, até a relação dele com o legislativo, né? Então assim, não dá para você enganar com leis, com projeto de leis, com iniciativas, uma pessoa que passou por um curso de direito. Você tem que chegar e discutir com ele, né? E tem advogados que têm mais experiência do que o outro em determinados assuntos, né? Igual na questão tributária do município, né? Aqui eu vi nessa gestão, por exemplo, do Rony cobrar coisa que já estava prescrita. A população aceitou, passou, cobrou, recebeu, mas tinha coisas que não precisavam mais ser cobrado. Não teve vereador que fiscalizasse a altura e nem muita reclamação da população. Dá um exemplo e nem um advogado. Por exemplo, quando ele foi legalizar a BID aqui, teve pessoa que tinha construído prédio há 20 anos atrás. Eles ainda cobraram o imposto sobre serviço. E a prefeitura não poderia ter cobrado isso, né? E assim, o pessoal aceitou até pagar para poder ver se saía mais obras e serviços, né? Então assim, nessa parte de cobrar imposto, de organizar a arrecadação do município, o Rony foi melhor do que o Gaspar. Isso eu sinto que foi melhor. Agora, na hora de gastar, eu acho que não está tendo coerência, né? Antes da gente finalizar, você sabe que aqui os filhos estudam dentro da cidade, crescem e vão embora, e poucos voltam porque nós não temos cursos melhores para oferecer. No caso você venha se tornar prefeito, o que você teria de opção para segurar os filhos perto dos pais, alguns cursos? Olha ali, aqui é possível a gente conseguir a Universidade Federal para cá. A demanda da região cabe à universidade aqui e é importante a gente ter essa discussão com o governo federal e com o MEC, né? E quando eu era prefeito, a gente já estava. Essa universidade foi feito um investimento na Barra do Garças, metade dos recursos ia vir para cá. Eu já estava negociando isso. O prefeito que entrou depois de mim não foi atrás, mas a gente estava acertado com o deputado Abicalil, com o reitor de Mato Grosso daquela época, que eles iam dividir o recurso da Barra e já iam implantar a federal aqui também, o campus aqui. Mas não precisava entrar. Com o terreno, a doação do terreno do município, que é uma problemática para o município, questão de terreno aqui. Confresa ainda vai ter 2 problemas para o crescimento dela. Essa parte que é do INCRA é muito difícil você legalizar isso como município. Você pode notar que a cidade não está crescendo muito para cá. Não. Está aberta para crescer para a saída de São José do Xingu, porque ali tem escritura, né? Ali é particular. Para cá onde é o assentamento, por mais que o INCRA doa, depois vem um procurador agora e já mexeu nessa doação. Ele já foi lá e fez uma decisão que o município ainda é da União e tal. Então essas coisas não ficam muito... É muito complexo isso aí. Nós vamos ficar ainda mais 10 anos com os documentos ainda pendentes com o governo federal, né? Não é totalmente que você titulou a pessoa que é dela. Ela precisa pagar esse lado de cada título. Exatamente. Da Avenida então, Brasil está desse jeito. Exatamente. Por quê? Porque ainda está atrelado à terra do cidadão, mas ele ainda passa mais 10 anos para pagar esse título e desmembrar totalmente do governo federal. Então tem que ter autorização do INCRA para surgir um bairro ali, senão ainda está surgindo bairro em assentamento. Então assim, essas coisas aqui nessa área vai ficar afetada ainda o crescimento. Vai ter essa, como diz, morosidade, né? É possível criar um bairro? É possível, mas demora mais, é mais fiscalização, autorização, tem vistoria para fazer, tem um monte de coisa. Né? Por isso que está sendo rápido esses loteamentos particulares aqui para sair do Xingu. Aí você nota que a cidade tende para crescer mais para um lado. Então a questão de água é outro problema seríssimo, né? Porque pode afetar o crescimento. Nós já temos um problema com água aqui. Essa empresa comprou aqui essa água, foi essa concorrência por R$1 só para expandir a rede de água, mas não tem captação de água.
Não tem, né? E aí muitos falam, vamos trazer a água do rio Tapirapé. O rio Tapirapé, quando enfrenta uma grande seca, ele também seca. E outra coisa, a água do rio Tapirapé é intratável. Eu falo isso com conhecimento de causa. Quando a gente foi prefeito aqui, a água era nossa, era do município. E o cacau não é uma água difícil de tratar, é fácil. Ela sai branquinha na torneira, né? A de Porto Alegre, a mesma quantidade que se usa aqui de cloro de tratamento, lá não funciona. Lá você precisa usar mais. Só que daí a água fica ainda cheia de metais químicos. Foi feita uma análise de todas as cidades, todas as águas do Mato Grosso. No ano que foi feito isso, a Confresa ficou em terceiro lugar de melhor qualidade de água tratada. Cuiabá foi a segunda melhor água tratada em Mato Grosso, e teve uma cidade que era campeã porque é água mineral que sai na torneira das pessoas, lá não precisa de tratamento, já é direto da fonte de água mineral. Qual? Então, eu não sei se é Nobres, pode ser Nobres lá mesmo. que vem direto da fonte de água mineral. Então, assim, a água potável lá é água mineral nas 100%. Torneiras, 100%. Então, essa cidade ficou em primeiro lugar. E nós conseguimos, assim, de tratamento de água, não é dizer que é a melhor qualidade de água, mas de tratamento de água, o Confresa ficou em terceiro. E Porto Alegre foi uma das piores águas, mas não é que o prefeito não fazia investimento, é porque a água tem muito fósforo, muitos metais pesados da natureza. E agora está chegando as lavouras, nós podemos ter alguma coisa de venenos para a água futuramente, coisa química, mas naquela época eram os metais pesados da própria natureza. A tendência de consumir a água do rio Tapirapé é você ter problema renal. Então, assim, é muito sério essa questão, porque aqui é considerado como fundo de mar. Essa região nossa é a região nordeste do estado. Ela tem uma rocha vulcânica de pedra-ferro. Aqui em Confresa ela aflora mais para cima do solo. Nós temos aqui, tem lugar que é só 80 metros de terra, outros lugares só 30, 40, já chega na rocha. E aqui não dá a água de poço artesiano, que o artesiano mesmo tem que varar 400 metros de pedra-rocha para achar e já dá água salgada, a água do mar. Então, assim, é preciso que seja investido uma água de qualidade de outro lugar, uma outra fonte, né? Uma outra forma. Qual que seria a solução? Do rio Fontoura, né? Que é uma água melhor para ser tratada, você vê que é mais branca a água de lá, e tem um volume maior, um pouquinho de água, né? E a questão é a distância. Trazer. E aí, quando a água é privada no município, você não recebe mais investimento federal e nem estadual para a questão de água. Então, a gente vai ter que discutir administrativamente isso com a empresa que ganhou essa licitação. Esse contrato tem que ser revisto, porque quando você olha para o direito administrativo, se o município toma uma iniciativa que prejudica o seu município, as pessoas que moram aqui, isso pode ser revisto judicialmente. Porque você não pode licitar nada que vai prejudicar o cidadão, né? Então, essas coisas nós vamos estar discutindo. Mas primeiro, a gente evitar briga. Por exemplo, se tem uma coisa que eu tenho que desapropriar, primeiro você tem que ir lá administrativamente resolver. Vamos fazer um negócio aqui. Se você desapropriar sem falar com o proprietário da terra, um terreno que a prefeitura precisa, ela pode ser que a indenização fique uma briga grande, porque o cara não vai mais reclamar o terreno, isso aí ele perdeu o direito. O Estado ele tem a supremacia, né, do mundo jurídico, o Estado manda mais do que o particular. Só que aí ele tem que ser indenizado. E aí pode ficar uma briga do cidadão há muito tempo lá, a indenização não é essa, brigando pela indenização, porque pelo terreno você não briga mais. O município ele tem a autonomia de pegar o terreno para ele, assim como a União e o Estado. Ele tem lá a força da supremacia, eu quero esse terreno, eu necessito desse terreno e pronto, né? Por isso que veio uma crítica também agora no final da questão do Rony, querer vender esse tanto de lotes para construir uma prefeitura lá na frente do meio de um loteamento, né? Então, assim, será que é necessário isso? Como é que nós vamos construir praça na cidade? Você está vendendo todos os terrenos para construir essa prefeitura, né? Que vai ser muito bonita, vai ser útil e tal, mas, gente, essas coisas têm que ser discutidas com a sociedade. Mudanças assim muito grandes, a gente precisa de ir para as audiências públicas. Você precisa do apoio da população, né? Verdade. Aí quem omite isso, comunica pouco, acaba errando mais. Muito bem, pessoal. O podcast Logística da Notícia está aqui com o pré-candidato Mauro Sérgio, que expôs suas ideias, suas críticas e também o seu conhecimento como gestor. Para a gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixa aí para a população que vai assistir? Eu queria deixar duas mensagens aqui. Uma, agradecer vocês, os espaços de meio de comunicação de Confresa, que agora está atendendo a lei eleitoral, chamando todos os pré-candidatos, sem custo nenhum para a gente vir aqui, para estar falando isso, que eu sei que vocês sobrevivem de patrocínios e
e tudo, mas também vocês precisam de audiência e eu acho que ouvir os pré-candidatos dá audiência nesse momento, porque a população tem que conhecer a ideia de cada um que está se projetando por aí. Um outro recado para a população é que a população preste bem atenção nas propostas. Existe aquela proposta conto de fadas, né, que a pessoa não vai fazer, né, eu vou construir tantos no primeiro ano isso, tantos no segundo ano isso. Não existe. E aí você tem que explicar, né, você tem que conhecer o orçamento que já tem o município, as despesas que o município tem e lembrar. Então, assim, lembrar que nos próximos anos tem 49 milhões de dívida desse gestor para os próximos pagar. Então, você já vai enfrentar uma conta que não é dele, é do município. Se a Câmara autorizou, a conta passou a ser nossa, é do município. Então, você não vai poder deixar de pagar. É um empréstimo que está lá com o Banco do Brasil ou da Caixa Econômica que foi para trazer desenvolvimento. Você tem que pagar aquela conta. Então, quem for projetar agora os outros candidatos sabe que vai ter isso, né? Aumentou agora em mais 10 bilhões, que vai trazer solução, vai trazer obra, mas é uma obra que todos vão ter que pagar ainda, né? Mas é a capitalidade do município. O município podia fazer isso e o prefeito abriu mão e a Câmara autorizou, né? E aí a gente tem que cumprir esses acordos. E essa é a questão de um bom gestor, é cumprir o que a prefeitura tem, pagar em dias, porque o nome da prefeitura não pode ir para a lama. Você tem que pagar as contas para falar, não, o município de Confresa é confiável, né? E assim como é o Brasil na economia, a economia brasileira é confiável, então existe esse questionamento, né? Então a gente tem que pagar as contas públicas para ficar em dias com esse potencial, né, de estar aí atraindo desenvolvimento e recurso. E aí nós temos a outra coisa de lembrar a população também, que agora na pré-campanha é proibido pedir voto. E tem muito candidato exagerando. Já estão pedindo. Já fazendo santinhos, né, colocando slogan. Tem coisa que é criminosa, então você mesmo pode denunciar para a Justiça Eleitoral. Existe um sistema que chama Pardal da Justiça Eleitoral. Você pode ir lá, se cadastrar, baixar. É um aplicativo, Pardal. E pode fazer denúncia anônima, viu? Exatamente. Você vai, escreve no Pardal, mostra fotos, 30 ainda das políticas e deixa a Justiça Eleitoral cuidar das suas multas. Aí. Tem muita gente fazendo adesivo aí, né? Adesivo até pode, com o nome da pessoa, desde que você não usa nada disso para campanha, que daí vai dar campanha antecipada, né? A campanha antecipada, ela gera uma multa. As multas aí com o menor número é 5 mil cada um. E cada dia que... E outra coisa, o eleitor quer ajudar o pré-candidato dele. E aí o eleitor mesmo fica criando uns bonequinhos ali, né? Às vezes não é nem o candidato que criou aquilo. E vai dar um bom dia, estou com você, essas coisas não pode colocar agora. Essa palavra, estou contigo, conto com vocês, toma aí, isso é pedido de voto implícito, né? Então a pessoa tem que estar atenta a não prejudicar o candidato a vereador dele, por exemplo. Porque o prefeito ainda tem uma assessoria jurídica, mas os vereadores muitas vezes não têm, né? Então, assim, evite essas multas até para os seus candidatos. Você não pode estar colocando. Esses dias colocaram uma foto da Cláudia, uma musiquinha já, a minha prefeita está aí, já vai levar multa. Então, assim, se alguém denunciar, vai levar multa. E eu creio que não foi ela que fez isso, é algum apaixonado, algum eleitor que quer ela no poder e faz essa extravagância. Então, cuidado, e acaba prejudicando. Cuidado não fazer isso comigo, não fazer outras coisas do candidato. E outra coisa, tem candidato que às vezes ele só está agora para ter uma capacidade de eleitores e quer negociar com o outro. Mas se ele fez um crime eleitoral agora, ele vai transferir isso para o outro candidato. Tá? Se ele fez uma coisa que gerou uma multa, ele vai levar a multa quando ele apoiar o outro. Porque tem muito candidato que está guardando essas provas na justiça. Vai, quando iniciar o período eleitoral, falar: esse pessoal fez campanha antecipada e está aqui a prova. Vai levar a multa. E se ele apoiar, transferir o apoio dele, ele está levando a multa para o outro candidato. Se ele fez o crime de abuso de poder econômico, ele vai estar levando o crime de abuso de poder econômico para o outro candidato que ele está apoiando. Por quê? Porque ele capitalizou o voto para ele. E ele está negociando isso com o outro candidato. Ou mais espaço no governo do outro, ou a vice-prefeitura, ou secretarias, mas nenhum candidato vai apoiar o outro se não ser discutir a vice ou pelo menos uma estrutura melhor no governo. Porque todo mundo negocia. Então, o tamanho é esse, eu estou com 3% da pesquisa, eu estou com 15% da pesquisa, eu quero isso. E o outro está sufocado, quer ganhar, então vai negociar com o outro. Só que se tiver crime eleitoral, se tiver multa, ele vai estar passando para o outro candidato. Porque se aquele que ele está apoiando está beneficiando com o erro dele, com o crime dele, com o gasto abusivo dele, ele vai também se enquadrar na multa e sofrer a condenação. Muito bem, pessoal, mensagem está dada aí. A gente vai finalizar. Quero agradecer aqui a presença do pré-candidato a prefeito de Confresa, Mauro Sérgio. E agradecer a sua participação, Mauro. E a Agência Notícia está à disposição sempre de todos os pré-candidatos. Não é o caso específico do pré-candidato Mauro Sérgio, mas
Os outros pré-candidatos estamos à disposição também para debater, conversar, igual a gente fez aqui, um bate-papo muito interessante, aprendi bastante coisa também, e o Mauro Sérgio muito inteligente, como sempre. Muito obrigado, Mauro Sérgio. Obrigado a todos vocês e todos os ouvintes aí, mas também o juiz eleitoral aqui, né, que está permitindo os canais, verdade. E a seriedade que vocês estão tendo, né, de estar ouvindo todo mundo e perguntando sobre todas as coisas, isso é muito importante, muito obrigado. Levar-se claro para a população. Vamos finalizando, um abraço para vocês aí, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até mais.